Capítulo 3. O caminho universal do progresso humano. Não importa a cultura ou a época, a mudança e o progresso humano possuem apenas um caminho, um fluxo. Aqui vou descrever e explicar cada passo do progresso universal, para que você possa trilhar a sua jornada pessoal de mudança, crescimento e conquistas, como na figura da página seguinte. Aí ele vai colocar aqui uma figura e eu vou tentar explicar essa figura para vocês, tá bom? Antes da figura, ele coloca o seguinte: etapa 1, consciência. Então, na etapa da consciência, a consciência é a principal característica humana. É a percepção ou entendimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar e compreender os aspectos do mundo que o cerca e também do seu mundo interior. Ela nos permite entender os porquês, as causas e os efeitos do que acontece em nossas vidas. Possibilita ainda que nos coloquemos corretamente na linha do tempo, isto é, nos faz perceber com clareza que o passado influencia o nosso presente e que o presente influencia o nosso futuro. Aí ele trouxe a figura 1, que é a jornada do progresso humano em 4 etapas. Aí eu vou explicar aqui a figura para vocês. Mas antes disso, eu esqueci de fixar o comentário aqui para vocês, gente. Me desculpem, eu vou colocar aqui então hoje, ó, leitura, capítulo 3. Capítulo 3 do livro O Poder da Autoresponsabilidade. Aí eu vou publicar e vou fixar aqui para vocês. Para quem chegar depois já vai saber sobre o que é o tema da live. Tá aí para vocês. O tema tá fixado. Então vamos lá. A figura, ele mostra o seguinte: ferramentas poderosas de progresso. Aí mostra um homem naquele... Quando você vai pra praia, que você vai fazer... não é paraquedas, gente, eu não lembro o nome. É como se você... Deixa eu inverter aqui a câmera do celular, que vai dar pra vocês verem, acho que é melhor. Essa é a figura que ele tá mostrando, ó. Tá vendo? Ferramentas poderosas de progresso. Aí ele coloca visão positiva de futuro e coloca uma montanha, um rapaz lá em cima puxando o outro e outro, né? E aí o primeiro que está sendo puxado, ele coloca que é autorresponsabilidade. Ele representa a autorresponsabilidade. O segundo está representando o estágio de consciência. Tá bom? Então essa é a figurinha. Deixa eu voltar a câmera aqui. Vamos lá. Isso. Tá escuro, parece. Tá bom, né? Sua fisionomia tá escura. Eu acho que é a posição. Deixa eu ver aqui. É a posição, porque eu acho que tá muito sol e tá pegando brilho aqui. Deixa eu ver se dá pra clarear isso. Não sei. Acho que não. Se alguém quiser entrar na live pra ler comigo, gente, me avisem, tá bom? Quer ler comigo, Érico? Se quiser ler, me avisa. Não dá pra clarear. Então vai ficar assim por enquanto. Então, beleza. Aí, vamos continuar aqui. Consciência é a nossa parte divina. É o que nos faz perceber e sentir Deus. Costumo dizer que ter consciência é o que nos faz diferentes de um tatu. Explico melhor. Há 5.000 anos vivíamos em tocas e cavernas, da mesma maneira que os tatus. Quando havia chuva ou ameaças iminentes, corríamos para esses abrigos naturais. Hoje, no entanto, os tatus continuam morando em suas tocas, enquanto o ser humano vive em arranha-céus,
e viaja em aviões supersônicos. Fica a pergunta: por que o homem cresceu e progrediu tanto e o tatu continua o mesmo? Porque os hábitos humanos, comportamentos, emoção e racionalidade evoluíram tanto. A resposta está no atributo divino chamado consciência. É ela que nos faz perceber não apenas nosso estado atual, como também nos faz questionar o que já existe como certo ou errado. Como certo ou errado, bom ou ruim. É a consciência que nos faz olhar o futuro como um universo de novas possibilidades. É ela que nos permite a conexão com o mundo e com si mesmo. Em resumo, a consciência é a responsável pelo nosso progresso. O crescimento e o desenvolvimento humano apenas são possíveis se houver consciência. Para melhorar a nossa compreensão, Para melhorar a nossa compreensão, divido a consciência em 3 níveis ou tipos. Primeiro, consciência plena. Segundo, consciência relativa. E terceiro, consciência disfuncional. A consciência plena está naqueles que percebem o mundo e a si mesmos de forma rápida e precisa. São pessoas que conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que as cerca. Tal percepção as faz protagonizar as ações que as levam tanto a crescer como indivíduo, quanto a contribuir massivamente com o meio ambiente ao seu redor. A consciência plena faz dessa pessoa uma forte candidata ao sucesso pessoal e profissional, possibilitando que ela se conecte de maneira produtiva por meio de redes benéficas de relacionamento. Imagine uma pessoa de bom coração, cordata e serena, que, ao ser fechada no trânsito, entende aquilo como uma agressão intencional e pessoal, e vai em busca do suposto agressor para se vingar da afronta. A intenção é desenvolver na mesma moeda, xingar e ser agressivo com outro motorista. Fica a pergunta: por que alguém de bom coração e pacífico no trato social se torna de repente agressivo e ameaçador? A resposta está na capacidade de interpretação da realidade. O que se manifesta neste caso é a consciência relativa e imperfeita, capaz de transformar um pequeno incidente sem vítimas em uma agressão intencional, com consequências imprevisíveis. Bom dia, Sandrinha! Seja bem-vinda! Então vamos lá, vou retomar aqui essa parte, tá? Capaz de transformar um pequeno incidente sem vítimas em uma agressão intencional com consequências imprevisíveis. Vamos ajudar essa pessoa usando algumas perguntas estruturadas do Coaching Integral Sistêmico, que é o método CIS do Paulo Vieira, né? Para trazer consciência plena a ela. Pergunta 1. Essa pessoa que o fechou tentou de fato prejudicar você? Aí você se coloca no lugar dessa pessoa, como se você estivesse nesse trânsito e alguém tivesse te fechado no meio do trânsito e você tivesse ficado irritado ao ponto de querer ameaçar essa pessoa, de querer prejudicar o outro motorista, tá? Então, você se colocando no lugar dessa pessoa que está nervosa no trânsito, você vai receber a seguinte pergunta. Pergunta 1. Essa pessoa que o fechou tentou de fato prejudicar você? Então vamos fazer um exercício agora de se colocar no lugar da outra pessoa, de usar empatia pra gente se ver nessa situação e tentar fazer esse exercício juntos, tá bom? A pergunta 2. A fechada foi uma ação intencional e direcionada a você? Então aí você faz a reflexão. Essa fechada que o outro motorista te deu foi uma ação intencional e direcionada a você?
Então essa pessoa sabia que você era você, queria te prejudicar, ou isso pode acontecer, né, com qualquer pessoa ali no trânsito naquele momento, e calhou de naquele momento ser com você, entende? Então você faz essa reflexão. A fechada foi uma ação intencional e direcionada a você? A terceira pergunta: você, em algum momento, já fechou alguém no trânsito por pura barbeiragem ou distração? Isso já aconteceu com você? Por acaso você já cometeu isso com alguém? Você já fechou alguém no trânsito porque se distraiu ou porque naquele momento cometeu um erro mesmo na direção, né? Que eles chamam de barbeiragem, né? A quarta pergunta: será que aquela fechada aconteceu porque aquele motorista desviou de um ciclista imprudente? Tá vendo? Colocou mais uma terceira preocupação nessa história aqui. Será que aquela pessoa que te fechou estava fugindo de algum problema e ela não teve outra opção que não fosse fazer aquela fechada naquele momento? Será que ela tentou desviar de algum outro acidente? Será que tinha alguma coisa ali acontecendo naquele momento? E a gente na hora da raiva não pensa nisso, só pensa que o cara fez uma besteira ali, que quase prejudicou a gente, quase bateu o carro e a gente quer se vingar, quer correr atrás do cara, quer descontar aquela explosão de raiva ali daquele momento e sai do nosso estado de consciência, né? Então a quinta pergunta, pra gente se colocar no lugar desse motorista que ficou nervoso no trânsito: será que aquele motorista desviou de um buraco ou de um cachorro? Pode ser, né? Pode acontecer também, né? A gente tem aí nas estradas que a gente trafega, estradas não muito boas, estão sempre com algum problema, ou de buraco, né? Ou de algum objeto no meio do caminho, ou até animais, como ele colocou aqui. Será que foi desviado de um buraco ou de um cachorro para ele ter que desviar e ter que fazer aquela fechada? A sexta pergunta: vendo de fora e de cabeça fria, como você percebe seu comportamento de se vingar do outro motorista com uma outra fechada e gestos obscenos? Já aconteceu isso, gente, com vocês? Como que você pensaria assim, você estando de fora da situação, de cabeça fria, né? Como que você percebe o comportamento, o seu comportamento ou o comportamento de alguém de se vingar do outro motorista com uma outra fechada? Quer dizer, ele comete o mesmo erro, só que agora é de maneira intencional, né? E gestos obscenos, ou seja, até falta de educação e tudo, por conta daquele momento de emoção que ele não soube tomar controle, né? Ele não teve consciência de que ele estava perdendo ali o controle da situação. A sétima pergunta: o que poderia acontecer se o autor da fechada fosse alguém perigoso e descontrolado? Isso é muito, muito provável, né, gente? A gente nunca sabe quem é a outra pessoa, né? Nós estamos no trânsito, nós não temos como saber quem é quem, por que aquela pessoa fez aquilo, não tem como a gente pressupor as coisas. E se for uma pessoa perigosa, e se for uma pessoa que de fato pode até estar armada ali e querer realmente partir para briga, se é uma pessoa que já gosta de briga, então tanta coisa, né, numa atitude impensada pode acontecer, né? Então nessa situação aqui que ele está ilustrando pra gente, e se essa pessoa, se esse autor da fechada, né, fosse alguém perigoso e descontrolado, né? Como que seria essa nossa reação sabendo disso? Com certeza a gente não iria dar uma outra fechada naquela pessoa, né? Porque a gente teria o medo ali nos protegendo, né? Oitava pergunta: e se ele for um assassino contumaz? Não sei o que quer dizer contumaz, mas a pergunta é nesse sentido: se ele for um assassino, né? Contumaz, eu não sei se é recorrente ou uma pessoa fria, né? Enfim, são muitos os perigos que a gente passa no trânsito, né? Nona pergunta: o que poderia acontecer se você levasse a vingança em frente? Imaginou? O que poderia acontecer se você demorasse a ter consciência daquela situação que você estava vivendo e se deixasse levar pelo seu estado emocional durante muito tempo, né? E levasse essa história aí que está na sua mente de vingança à frente, né? O que poderia acontecer com a sua vida, né? E 10ª pergunta que ele coloca aqui no livro, ele fala o seguinte: e se acontecesse o pior com você, como ficaria a sua família, né?
Então a gente tem recursos de poder pensar, de poder imaginar, de poder crescer, de poder buscar essa maturidade, né, para nossa vida. E uma delas é pensar que a gente pode escolher agir emocionalmente no momento de algum problema, no momento difícil, ou a gente pode escolher parar para refletir, ter um pouco de consciência e tomar ações, atitudes mais pensadas e mais prudentes, né, que vão te beneficiar. Então, o estado de consciência, ele faz com que você não viva só no seu estado de picos emocionais, mas que você possa realmente refletir sobre as coisas, né? Bom dia, Dilza, minha linda, tudo bom? Seja bem-vinda. Que você possa refletir sobre as coisas que estão te acontecendo e você sair daquele seu momento emocional e ir para um momento de consciência, um momento de clareza, para que você possa achar um caminho mais adequado, mais prudente para você, né, agir. Então é você parar para pensar antes e não só se deixar levar pela emoção. E aí ele continua a leitura, a partir dessas 10 perguntas, ele continua assim: é perceptível que essa pessoa tivesse uma melhor compreensão de si e do mundo. Em outras palavras, se ela tivesse consciência plena, a reação seria muito mais pacífica e equilibrada, sem consequências negativas a ninguém. Podemos dizer que a consciência plena é a perfeita consciência, percepção e compreensão de si, do mundo e das causas e efeitos que nos cercam. A consciência relativa é uma compreensão limitada, situacional, influenciável e precária da realidade de si e do mundo à sua volta. Pessoas com consciência relativa tomam decisões sábias em alguns momentos e decisões terríveis em outros. Agem certo com algumas pessoas e errado com outras. Em situações nas quais é necessário se manifestar, se calam, e quando o ideal seria calar, falam e fazem o que não devem. Como no exemplo do motorista que a gente viveu agora um pouquinho acima, né? Já a consciência disfuncional é uma noção incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem é você, do mundo e do que o cerca. A busca humana deveria ser uma jornada que inicia na consciência disfuncional, passa pela consciência relativa e termina na consciência plena. Então são 3 estágios de consciência que ele está trazendo aqui pra gente, né, nesse livro de hoje. O desenho da página seguinte é uma ótima metáfora para explicar os 3 níveis da consciência humana. Quando a pessoa está no nível mais baixo de consciência, na base da montanha, naquele desenho que a gente viu, né? Quando a pessoa está no nível mais baixo de consciência, na base da montanha, ela não consegue ver nada, pois está no fundo do vale. À medida que ela sobe na montanha da consciência e atinge um patamar mais elevado, torna-se capaz de ver muito mais distante. Porém, sua visão é relativa, né? Ela ainda não tem a visão plena, ela tem uma visão ainda relativa, mas ela já está evoluindo, ela já está no topo mais alto da montanha. Pois a própria montanha impede que ela veja o outro lado. Sua visão é limitada. Porém, quando se atinge o topo da montanha da consciência, a pessoa passa a ter uma visão total, panorâmica, em 360 graus da realidade. Ela consegue enxergar até o horizonte e perceber até o que está por vir, de forma bem antecipada. Essa pessoa conquistou a consciência plena. E aí aqui, gente, tem a figura 2. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só tomar meu cafezinho aqui, que vai esfriar. Nosso café com livros, né? Vocês estão com o cafezinho de vocês aí? Bora tomar um cafezinho juntos? Vocês aceitam? Pega aí cada um seu cafezinho e toma aqui comigo, ó. Vou tomar um chazinho, na verdade. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora a segunda figura, tá bom, gente? Vou inverter a câmera aqui. Figura 2, os 3 níveis da consciência humana, que são esses 3 pontos que ele falou agora, né? A consciência
plena, a consciência relativa e a consciência disfuncional. Vamos ver. Tá aqui a figura. Ferramentas poderosas de progresso. Então ele já tá, o homenzinho já tá voando lá no céu com aquele... Se vocês lembrarem o nome desse negócio, fala aqui pra mim que eu não tô lembrando não, mas vocês sabem o que é, né? Eu não lembro o nome disso. Eu só lembro de paraquedas, mas eu sei que não é paraquedas, mas eu não tô lembrando o nome. Se alguém lembrar, me ajuda aí, coloca aqui pra mim nos comentários, tá bom? Por favor. Gente, lembra de chamar os amigos para essa live aqui. Vamos mandar o aviãozinho aí para chamar as pessoas, para que elas possam fazer essa leitura tão gostosa com a gente, tá bom? Chama seus amigos aí. Para quem chegou um pouquinho depois, só explicando, hoje a Lúcia não tá aqui comigo porque ela teve um probleminha com o celular dela e ela tá precisando resolver, ficou sem a conexão dela. Tomara que até amanhã já esteja tudo ok para ela voltar aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. A primeira figura, então, é a ferramentas poderosas de progresso e o homenzinho já voando, ou seja, ele já está enxergando, né, muita coisa, está enxergando tudo que está abaixo ali dele. A segunda, né, visão positiva de futuro, então já é o homenzinho chegando no topo e ajudando alguém a chegar também, tá vendo? E a figura abaixo do homenzinho que já está no segundo nível da montanha, está no nível de autorresponsabilidade, que é o nível, né, de consciência plena, né? Ele já consegue enxergar ali alguma coisa, só que ele ainda não está no topo da montanha. Ele ainda tem a visão dele limitada, mas ele já tem hoje um estágio de consciência plena, né? De consciência relativa. Ele está ali quase que no topo da montanha, né? E tem a terceira figura aqui, que é a base da montanha, que é o estágio de consciência, que é o estágio inicial, é a consciência ainda disfuncional. Você ainda não está subindo a montanha, está começando a ter alguma consciência para começar o seu processo evolutivo, para subir para os outros estágios, tá bom? É isso que a figura fala aqui pra gente. Vamos voltar aqui. Asa delta, é isso mesmo. Obrigada, gente. Vou voltar a imagem aqui. Eu não lembrava, acredita? Asa delta, é isso mesmo. Vou voltar aqui pra gente continuar a leitura. Então, a partir dessa segunda figura, a continuação do texto fala o seguinte: é difícil de reconhecer, mas a verdade é que não existe ninguém possuidor de uma consciência totalmente plena. Não há ser humano dono de uma perspectiva perfeita de tudo que existe em si e à sua volta. Então, ou seja, nenhum de nós vai ser capaz de controlar tudo que está ao nosso redor e tudo até o que está dentro da nossa mente o tempo todo, né? Todos nós vamos ter sempre uma perspectiva, um olhar sobre as coisas, né? E ninguém que eu ou você conheça chegou ao topo dessa jornada da consciência. Ninguém consegue atingir o topo da jornada da consciência. Esse trajeto se torna difícil ou demorado por conta de nossas crenças limitantes. Olha elas aqui aparecendo, hein, gente? As nossas crenças limitantes aparecendo para impedir a gente, né, de fazer algumas coisas que são importantes para a nossa vida, para a nossa jornada de evolução, para o nosso crescimento. Mas a gente vai conhecer melhor sobre elas, ele deve falar mais adiante, tá bom? Só está começando aqui a falar sobre elas. Então vamos lá. Ninguém que eu ou você conheça chegou ao topo dessa jornada da consciência. Esse trajeto se torna difícil ou demorado por conta de nossas crenças limitantes, nossos valores invertidos, nossos traumas e, sobretudo, da qualidade de amor que recebemos durante a infância. Olha que importante, tá vendo? Isso molda a nossa vida como um todo. Todas as fases da nossa vida está baseada nessa estrutura que a gente recebe familiar, na estrutura do amor, né? Na presença de como que você se sente amado e de como que você se sente capaz de dar esse amor para as outras pessoas também. Então, tais fatores são como verdadeiros obstáculos presentes em nossa escalada. A consciência relativa torna imprecisa a avaliação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, causando sempre prejuízo a alguém.
E para que uma pessoa haja de forma disfuncional ou improdutiva, um estímulo que atinja seus traumas ou que viole seus valores, e ela irá despejar em si e no mundo comportamentos e reações improdutivas e disfuncionais. Quando você cura e restaura a consciência, automaticamente está curando a pessoa. Olha que incrível! Então, quando você vai elevando o seu nível de consciência sobre as coisas e você tem essas questões, né, valores invertidos, traumas, emoções que estão aí bagunçadas, automaticamente você vai trilhando um caminho da cura também, porque você vai tomando consciência sobre as coisas, você entendendo, você consegue fazer algo a respeito dos problemas. Então você vai trilhando um caminho não só de elevar sua consciência, mas também de curar as emoções que estão ali feridas, traumas e valores que estão invertidos. Você tem a oportunidade de ir resolvendo isso, de ir colocando ordem na sua situação interna, e que isso vai refletir no externo também, né? E aqui tem mais uma figura, vou mostrar para vocês de novo, peraí, figura 3, vou inverter a câmera, tá bom? Olha lá, figura 3, estímulos negativos nos 3 níveis de consciência. Então ele fala aqui, ó, o primeiro nível, né, é a consciência disfuncional. É aquela de quando a gente chega no mundo, né, de quando a gente ainda é criança, de que a gente vai aprender uma série de coisas. A gente está nesse nível de consciência disfuncional, né? E aí tem um primeiro pilar aqui, uma primeira base, que ele fala sobre estímulos traumáticos ou estímulos violadores de valores pessoais. Então, quando tem esses estímulos, né, no primeiro nível ali da consciência disfuncional, o comportamento ele é disfuncional e prejudicial. Então, se a pessoa recebe algum estímulo de algum trauma vivido ou de violadores de valores pessoais, né, ela provavelmente vai ter um comportamento disfuncional e prejudicial a ela própria, né? Chegou a Kátia aqui. Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda, viu? Vamos lá. A gente está vendo uma figura aqui da leitura que a gente está fazendo hoje, tá bom? E o segundo nível da consciência é a consciência relativa. Então, é aquele nível da consciência quando a gente já tem uma visão limitada de algo, mas a gente já tem alguma visão, nós não estamos mais no nível inicial, nós já evoluímos e nós temos uma visão boa, mas é uma visão limitada, né? Mas a gente já consegue ali ter algum tipo de controle sobre alguma situação. Ora sim, ora não, mas a gente já não é mais totalmente disfuncional, né? E aí, nesse momento, se você recebe algum estímulo traumático ou algum estímulo violador de algum dos seus valores pessoais, você provavelmente vai ter um comportamento disfuncional improdutivo. Então, vai ser ainda disfuncional e improdutivo, porque você não está totalmente no controle, né? Embora você já tenha ali um estágio de consciência relativa, mas muitas coisas ainda podem acontecer nessa questão de ser disfuncional, né? E a consciência plena, né? A consciência plena é quando você já tem, então, a sua visão, ela já tem um olhar maior, mais abrangente. Você já consegue enxergar muito mais coisas do que antes. Você já consegue ter um estado de consciência muito maior em relação aos outros que você já avançou, né? E aí, dentro da consciência plena, ele coloca 3 filtros aqui. O primeiro filtro é que você faz um filtro intelectual. O segundo filtro, você faz um filtro emocional. E o terceiro filtro é o filtro do amor. Então, aqui no estágio de consciência plena, se você receber, né, um estímulo traumático ou um estímulo violador de algum valor pessoal que você tem, você provavelmente vai ter um comportamento funcional produtivo. Ou seja, você vai ter ali uma clareza, você vai ter uma forma de enxergar bem aquela situação e você vai tomar uma decisão, tomar uma atitude que vai te ajudar, que vai ser benéfica para você. Então, você vai ter um comportamento funcional produtivo. E aí ele fala aqui embaixo da figura. Vou voltar a câmera aqui pra gente continuar a leitura, tá bom? Então, ó, se alguém quiser ler comigo, gente, é só falar aí que eu convido na live, tá bom? Quem quiser participar pode chegar. Só me avisa que eu mando o convite. Então, vamos lá. A figura acima
mostra os resultados das 3 consciências, mediante os estímulos negativos que elas recebem. Então, por que é importante a gente evoluir no nosso estado de consciência, né? Porque a vida toda você não tem como controlar as coisas que acontecem ao seu redor, né? Os eventos que acontecem na nossa vida, na vida das pessoas que convivem com a gente, e até mesmo do ambiente, circunstâncias, né, que a gente vive. Então, quanto maior você vai elevando o seu estado de consciência, mais você vai se ajudando, porque você vai tomar decisões, vai ter clareza, né, sobre as coisas de uma maneira que vai te ajudar mais do que te prejudicar. Você vai ter um controle melhor sobre as suas emoções, você vai tomar atitudes que provavelmente vão ser boas para você e para outra pessoa se estiver envolvendo alguém, né? Então você vai ser mais responsável, mais produtivo, mais feliz, né? Você vai ter um comportamento mais funcional para a sua vida. Então ele fala aqui, a figura acima mostra os resultados das 3 consciências mediante os estímulos negativos que elas recebem. Pela imagem, podemos ver com mais clareza que o nosso comportamento não é determinado somente pelos estímulos traumáticos ou violadores de valores pessoais que vivenciamos, mas também pelos diversos tipos de consciência que adquirimos. Nessa lógica, a consciência atua como um filtro, que é aquela imagem que a gente viu, os 3 filtros, impedindo ou não que esses estímulos afetem o nosso comportamento, né? Impedindo ou não, ou seja, é um momento de escolha, de decisão, mas a consciência vai estar ali te dando clareza para você poder enxergar as coisas e poder fazer as escolhas que forem melhor para você, né? Você vai tomar a melhor decisão, possivelmente. E na consciência disfuncional, não existe filtro. Portanto, os estímulos sempre irão resultar em um comportamento disfuncional e prejudicial. Já a consciência relativa possui um filtro simples, que pode atuar como filtro intelectual ou emocional ou de amor. A consciência relativa, ela pode ter um dos 3 filtros, mas ela não vai atingir a plenitude, não vai ter como ser coesa entre os 3. Sempre ela vai fazer escolha entre um ou outro. E ela vai peneirando parcialmente os estímulos ruins. Por fim, temos a consciência plena, que é a que retém bem mais estímulos negativos, pois ela possui 3 filtros simultaneamente: o intelectual, o emocional e o de amor, resultando em comportamentos funcionais produtivos. Então isso retrata a figura que a gente viu, né, dos 3 filtros. Aí ele fala um pouquinho agora da consciência disfuncional. A consciência disfuncional pode ocorrer de forma permanente em pessoas mentalmente enfermas ou de forma temporária em pessoas expostas a um forte estresse ou a uma grande dor. Nos grandes centros urbanos, é comum encontrar pela rua um mendigo que acredita ser um rei, segurando uma vassoura velha como a um cetro real e usando uma coroa de papel alumínio e papelão na cabeça. Essa pessoa tem a consciência completamente debilitada a respeito de quem é e do mundo à sua volta. Contudo, também é possível que pessoas comuns, quando acometidas por grandes traumas ou dores, percam momentaneamente a consciência e tenham comportamentos totalmente extremados e nocivos, né? Às vezes nocivos até à própria saúde, né? Presenciei o caso de um aluno bem próximo a mim. Ele perdeu a filha em um acidente de carro. Aí tem mais uma situação para a gente refletir e se colocar no lugar dessa história que ele vai contar aqui pra gente, tá? Então ele perdeu a filha em um acidente de carro, no qual a esposa era a motorista. Após o enterro, ele foi deixar alguns parentes no aeroporto e não por acaso eu estava chegando de viagem e esperava seu motorista na calçada do desembarque. Quando, de repente, vejo esse amigo passar por mim com passos rápidos, os olhos fixos e arregalados, ele não me viu. Corri ao seu encontro, segurei-o pelo braço e olhei nos seus olhos. Ele parou,
respirou fundo e foi recuperando a consciência. Logo me abraçou e começou a chorar. Então naquele momento esse amigo, ele tinha acabado, né, de perder a filha, ele estava precisando talvez desse abraço, né, dessa acolhida, né, porque era um momento muito difícil para ele, né. E aí ele fala o seguinte: eu mantive o abraço silencioso até que ele se acalmasse. Em seguida, ele me confessou: eu estava indo matar o motorista daquele ônibus de turismo. Fitando-o nos olhos, fiz 2 perguntas. O que você está fazendo com essa arma e por que você ia matá-lo? Olha que coisa, né? Que atitude extrema. Por conta de um momento de dor dele, né? De um gatilho ali que ele ficou vulnerável emocionalmente. Então, o que você está fazendo com essa arma e por que você ia matá-lo? Foi quando ele me explicou que carregava uma arma no carro por ser representante comercial e passar boa parte do tempo nas estradas. Naquele dia, quando ele estava ajudando a tia idosa a atravessar a rua, havia um ônibus parado sobre a faixa de pedestre. Meu amigo apontou para a faixa, mostrando ao motorista que o ônibus estava parado no lugar errado. Que o ônibus estava parado no lugar errado. O motorista, sem consciência de respeito ao próximo, passou a xingá-lo e a dizer que ele cuidasse da própria vida. Meu amigo estava sob forte trauma e intensa dor, né? Ele tinha acabado de perder a filha. E, afinal, estava retornando do enterro da filha. Foi fácil perder a consciência de quem ele era e do mundo ao seu redor, e partir para uma ação extremada. Mas, graças a Deus, eu estava ali naquele exato momento e pude trazer-lhe a lucidez e impedir que o pior acontecesse. Então, nesse exemplo que ele colocou aqui, né, que a gente pode novamente fazer o exercício de se colocar no lugar dessa história, ele trouxe que, por conta de um grande momento de dor, uma dor muito forte, né, ele perdeu uma filha, a esposa estava dirigindo o carro, ele perdeu ali o momento dele de lucidez, de razão, né, ele ficou muito ligado no estado emocional que ele estava vivendo. E aí ele passou uma raiva assim no trânsito com uma terceira pessoa, com o motorista de um ônibus, né, que avançou ali na faixa de pedestre. Ele estava atravessando na faixa com a tia idosa e ele queria se vingar, ele queria voltar, pegar a arma que ele tinha dentro do carro e matar aquele motorista, né, até que ele recebeu o encontro ali de um amigo, onde parou, olhou nos olhos dele, abraçou ele silenciosamente, ele pôde ser acolhido, ele pôde voltar a si. Ele pôde voltar ao seu estado de consciência normal e ver que a dor dele não justifica ele cometer algum ato de uma grande bobagem que pode prejudicar muito a vida dele, né? E não só a vida dele, mas a vida da família. A dor daquele momento já estava tão intensa, já estava tão grande. Por que ele ia prejudicar ainda mais, trazer mais dor e coisas assim que ele não ia ter condições de controlar depois, né? Então, o estágio de consciência ajuda a gente a voltar ao equilíbrio, mesmo com uma dor tão grande, mas a voltar ao equilíbrio e tentar buscar a atitude que for melhor para todo mundo naquele momento, inclusive para você mesmo, né? E aí ele tá falando sobre isso aqui. Ele tá falando, libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Essa frase foi dita por Harriet Tubman, abolicionista norte-americana na década de 1860. Em outras palavras, o que ela está dizendo é que já libertou muitos negros escravizados nos Estados Unidos e poderia ter libertado muitos outros se eles tivessem consciência plena e percebessem que eram escravos e que isso não era correto, justo ou bom. Então esse estado de consciência, nesse exemplo aqui, ele fala que inclusive as pessoas se acostumaram ali a ser escravos a um ponto de que eles poderiam se libertar, mas eles não tinham a consciência de que eles poderiam ter uma vida melhor, né? De que eles poderiam se libertar. Então eles mesmos escolheram continuar naquela vida deles de escravidão, mesmo após ter acontecido, né, abolicionista, né, abolicionismo, né? Então,
ela retrata sobre isso. Ela poderia ter libertado muitos outros se eles tivessem consciência plena e percebessem que eram escravos e que isso não era correto, justo ou bom. Agora, olhando para a sua vida, me responda: quantas pessoas você quis ajudar e elas não aceitaram porque não tinham consciência dos próprios problemas, né? Quantos alcoólatras não buscam tratamento porque não possuem consciência plena de que são adictos? Quantas pessoas estão se relacionando com quem as maltrata, numa relação disfuncional e injusta, porque não têm consciência de que aquele relacionamento é doentio? Quantas mães vivem à margem da dedicação materna, expondo seus filhos à dor, ao abandono, à solidão, e sem ter a consciência do mal que estão fazendo às suas crianças, né? Então vivem à margem, é que elas não assumem a função de mãe e não cuidam como tem que cuidar dos seus filhos, né? Então elas expõem essas crianças aí a coisas ruins, né? A uma vida de experiências traumáticas, né? É fácil compreender que nenhuma mudança intencional acontecerá sem antes haver a consciência dos resultados atuais e de como será o futuro se você continuar com os mesmos comportamentos. O exercício do capítulo 2, sobre o estado atual, tinham o objetivo de começar a trazer o leitor à consciência sobre como está a sua vida hoje, quem você é e quem deve se tornar. Então, o exercício que a gente fez ontem no capítulo 2 foi aquele exercício de você tomar autoconhecimento, né, sobre você. Então, teve aquela sequência de perguntas para você analisar seus comportamentos pessoais, né, e profissionais, né, suas competências pessoais e profissionais. Então, agora ele está falando que é para elevar, esse exercício de ontem é para elevar o seu estágio de consciência sobre você mesmo, né? E no treinamento do método CIS, dedico um dia inteiro de curso apenas ao binômio, que é a consciência e ciência. Busco trazer aos participantes a consciência de quem eles são, de como têm vivido e também de um mundo de possibilidades que eles podem viver. Também trago a consciência de todo o arcabouço científico que está nas entrelinhas e nos fundamentos do curso. Dedico as primeiras 14 horas do método CIS apenas para trazer consciência aos alunos. Tendo conseguido isso, todo o restante se torna muito mais fácil. Podemos medir a debilidade emocional de uma pessoa pela dificuldade de olhar para si e para o mundo e de ter consciência plena da própria vida. Quanto menor esta capacidade, maior a debilidade e menor a inteligência emocional. Em consequência, há maiores problemas e menos resultados positivos para a sua vida. Portanto, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é adquirir a consciência. E você é o único responsável por trilhar essa jornada, na questão da evolução da sua consciência. Existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor. Então, a que nos coloca realmente reflexivo e que nos faz avançar, que ele traz aqui, infelizmente, é a dor. Geralmente é a dor, né? Geralmente é o sofrimento que as pessoas passam que vão fazer com que elas elevem o seu estágio de consciência, né? Sobre quem elas são, sobre a vida que elas têm, sobre as pessoas que as cercam e sobre o que elas querem fazer para o mundo, é onde elas vão amadurecendo, né? É quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores de algo que não conseguiu ver ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor, e sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados. Deixa eu só colocar aqui. Ela reconhece os caminhos errados e se arrepende e muda. Vamos chamar esse momento de cair a ficha. É quando a consciência a invade e as transformações começam a acontecer. Além da dor, existem mais duas maneiras de conquistar a consciência. Uma é pela educação cognitiva e racional.
geralmente oferecida pela escola. A outra é pela educação emocional, que começa em casa, por meio do amor de pai e mãe. Olha a importância do amor na vida de qualquer ser humano. E olha a importância de pai e mãe na nossa vida. Ou o pai e a mãe substitutos. Olhando para o Brasil, vemos muita falta de consciência e, como resultado, muitos atos nocivos e extremados. Isso decorre de uma educação de base muito ruim e incapaz de levar as pessoas à reflexão e à compreensão de si e do meio em que vivem. Este livro, em seus conceitos, afirmações e reflexões, vai cumprir esta etapa de direcioná-lo a um patamar elevado de consciência, mudanças e progresso. Então a gente chegou aqui nessa etapa onde a gente já consegue agora ter uma noção do que é esses 3 pilares da consciência que ele trouxe e de como que é importante a gente entrar nessa jornada de evolução para a gente buscar ter uma visão plena, né? Ter um olhar melhor sobre tudo que a gente vive e assim poder nos ajudar, em primeiro lugar, porque nos ajudando seremos pessoas melhores também para as pessoas que a gente ama e para o mundo, né? Então, ó, agora ele começa uma nova discussão aqui, uma nova reflexão. O que impede alguém de ter consciência plena? Ele faz a seguinte pergunta: o que impede alguém de ter consciência plena? Muitos motivos fazem com que alguém haja sem consciência, causando prejuízo a si e ao próximo. Os 2 principais são falta de empatia e caráter antissocial, vulgarmente conhecido como sem caráter. Empatia é a capacidade emocional de se colocar no lugar das outras pessoas, percebendo o que elas sentem e ficam atentos às consequências que as suas ações poderão ter na vida delas, mesmo que não seja uma consequência imediata. Daniel Goleman classifica essa característica humana como uma das competências emocionais sociais. Na prática, ela determina como a pessoa se conectará com os outros. Um pai sem empatia baterá no filho, gritará com ele, irá humilhá-lo e criticá-lo, sem perceber toda a dor que estará causando a ele. Muito menos as consequências disso na vida da criança. Ele não para refletir nas consequências desses atos. Não para pensar que essa criança vai levar isso como algo traumático que vai acompanhá-la até a vida adulta, né? Um gestor sem empatia maltratará seu subordinado com comparações, acusações, grosserias e indiferença, o que, em conjunto, pode até ser chamado de assédio moral. Contudo, mais uma vez, se essa pessoa não tem empatia, todos vão perceber sua forma rude e grosseira, menos ela. As consequências para a empresa são óbvias. Uma delas é a certeza de que esse líder não formará um time de alta performance. Afinal, que talento profissional está disposto a se deixar liderar por alguém rude e cruel? Então, gente, quando a pessoa não tem consciência plena sobre os seus atos e o impacto deles na vida da outra pessoa, no ambiente, né, no mundo, ela acaba que ela segue um caminho ali, ela continua um caminho que vai prejudicando a si mesma e aos outros, e ela não percebe isso. Ela não tem ainda uma visão clara sobre isso, né? Então ela acaba, tudo na vida dela acaba fluindo de uma maneira meio ruim, meio negativa, né? Porque ela simplesmente não enxerga. Ela pode mudar isso a partir do momento que ela começa a aumentar a sua consciência. Aí ele fala aqui: estava ministrando o método CIS, quando, num dos intervalos, uma aluna me procurou pedindo ajuda. Ela confidenciou que traía seu marido com frequência e com muitos homens diferentes. Tentando não fazer uma cara de espanto, continuei olhando para ela com atenção. Ela continuou. A questão não é apenas eu trair o meu marido. A questão é que ao chegar em casa, depois dos meus encontros sexuais, eu não sinto culpa, remorso, nem consciência pesada. Olho para o meu marido e meus filhos como se nada tivesse acontecido. Por que me comporto assim e não sinto nada? Ela começou a se questionar e perguntou para ele. Aí, chorando, ela pediu a minha ajuda. Então, ela estava começando a ter ali um estado de consciência sobre aqueles atos que ela vinha cometendo. Ao usar o termo consciência pesada, ela deixou claro o que estava acontecendo.
O problema era uma lacuna emocional na competência empatia. Ela simplesmente não era capaz de perceber os sentimentos e a dor alheia. Em outras palavras, ela não tinha a menor consciência ou capacidade de se colocar no lugar de seu marido ou de seus filhos. Essa lacuna ou disfunção emocional, ao longo do tempo, foi adulterando seu caráter, tornando-a uma mulher promíscua e secretamente vulgar. As fichas estavam caindo na mente dela, no método CIS. Sua percepção sobre si estava sendo descortinada, que é tirar aquilo que está na frente dos seus olhos, né? Tirar aquele tampão que está na frente dos olhos, você passa a enxergar, você passa a ver alguma coisa. Então, estava sendo descortinada. E ela estava tomando consciência de quem vinha sendo ao longo dos últimos anos. Naquele momento, ela estava iniciando a jornada do progresso humano. E a primeira etapa estava sendo cumprida. Ela estava tendo consciência plena sobre seus valores morais, egoísmo, caráter e comportamento. Mais do que isso, ela se colocou no lugar de seu marido e de seus filhos e percebeu como sentiria caso estivesse na posição deles. Meses depois, encontrei essa aluna em uma viagem internacional com sua família. E ela veio me agradecer, dizendo que, depois do método CIS, havia se tornado outra pessoa. Ela havia rompido todos os casos extraconjugais e agora percebia os sentimentos do marido e dos filhos, pautando suas ações e reações nisso. Relatou que estava vivendo a melhor fase de sua vida, não apenas em casa, mas também com seus parentes, com os quais havia se tornado mais paciente e cordata. As mudanças ocorreram também no âmbito profissional. Ela se tornou uma líder infinitamente melhor e, pela primeira vez, se sentia querida pelos seus colaboradores. Tá vendo? Então, a chave da mudança está dentro da gente mesmo. Quando a gente vai tomando consciência, clareza sobre quem de fato a gente é e sobre como que as nossas ações vai nos causando benefícios ou malefícios, né? A gente vai mudando, a gente vai se mudando. Tudo bem, Sandrinha? Um beijo, minha linda. Amanhã estamos juntas de novo. Ciara entrou. Bom dia, Ciara. Bem-vinda, viu? Bem-vinda aqui. Então, olha, aí ele fala o seguinte: o que aconteceu com essa aluna para chegar a tantas conquistas e mudanças em tão pouco tempo? São duas as respostas. A primeira e principal foram as fichas que caíram no método CIS, a clareza que ela foi tendo. Aí ela pôde ir elevando o estado dela de consciência. E as novas crenças que ela obteve durante o processo. A segunda foram as 10 perguntas poderosas que eu pedi para que ela respondesse a cada uma das 5 vezes. Trago-as a seguir. Então, ele vai repetir aqui as perguntas que ele fez a ela, tá? 10 perguntas para ativação da consciência. Primeira, como você chamaria uma mulher que trai o marido frequentemente? Ele perguntou para ela. Segundo, como você chamaria uma mulher que trai o marido com tantos homens diferentes? Terceiro, como você gostaria que fosse a esposa de seus filhos no tocante a respeito, paciência e fidelidade? Quarto, você perdoaria sua nora se fizesse com seu filho o que você fez com o seu marido? Quinto, você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é, muito menos o que os outros dizem a seu respeito. Você, na verdade, é o que faz corriqueiramente e as consequências disso. Levando em conta essa frase, como você se descreve em termos de caráter? Aí fez ela refletir sobre isso também. Sexta pergunta que ele fez para ela. Como você reagiria se visse ou soubesse que seu marido a trai com frequência e com várias mulheres? Fez ela se colocar no lugar dele. Sétima pergunta. Como você reagiria se encontrasse seu marido na cama com outra mulher? Antes de responder, visualize a cena em sua mente, né? Entre naquele lugar e realmente pense e reflita sobre isso. Consiga visualizar a cena na sua mente antes de você responder.
né? E aí ela pôde se colocar no lugar do marido. 8ª pergunta: quais problemas você já teve por causa de seus casos extraconjugais? 9ª pergunta: o que pode acontecer de pior se você continuar tendo esse comportamento promíscuo? E 10ª pergunta: o que aconteceria se seus casos extraconjugais fossem filmados e colocados nas mídias sociais e todas as pessoas vissem suas atitudes? Como você se sentiria ou reagiria? Então, o que ele fez? Ele fez 10 perguntas sobre aquilo que ela trouxe para ele, né, de problema, e fez ela refletir sobre isso, ela pensar sobre a própria vida, sobre as próprias atitudes e sobre o que ela estava fazendo na vida da família dela, né, do marido e tudo. E aí, nessas perguntas, usei as 3 formas de conquistar a consciência: a educação, a empatia, que é de se colocar no lugar do outro, e a dor. Então, ele usou essas 3 formas de fazer ela entrar no estado de consciência, de clareza, né? A educação veio pela reflexão do que significava aquele comportamento. A empatia veio quando eu fiz ela se colocar no lugar dos seus familiares como pessoas desrespeitadas e traídas. Já a dor apareceu quando a fiz experimentar mentalmente as consequências dos seus atos. De uma maneira ou de outra, você continua sendo o único responsável pelos seus acertos ou erros. E mesmo que desprovido de empatia, a responsabilidade de curar suas emoções e restaurar seu caráter continua sendo sua. Tenho certeza de que, contudo, o que viu até aqui, você está em processo de crescimento. Tendo já cumprido a primeira etapa do despertar da consciência, está na hora de avançar para a segunda etapa, a autorresponsabilidade. É isso aí. Então, amanhã a gente continua essa leitura de hoje e aí amanhã a gente vai entrar na etapa 2 dessa leitura, que é a etapa da autorresponsabilidade. Tá bom, gente? Então, agradeço pela companhia de vocês aqui comigo, pela presença de vocês, tá bom? Se quiserem comentar alguma coisa sobre essa leitura de hoje, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá para vocês poderem comentar. Quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar. Se eu puder responder, eu vou responder vocês, se eu souber. Mas até se eu não souber, eu vou buscar saber. Eu vou me comprometer em responder as perguntas de vocês e ajudar vocês no que vocês precisarem e quiserem a respeito dessa leitura de hoje, da leitura que a gente vem fazendo até aqui. Tá bom? Hoje nós não concluímos ainda estamos no capítulo 3, vamos concluir ele amanhã, tá bom? A Kátia tá falando, muito bom, obrigada. Obrigada a você, Kátia, imagina. Então amanhã a gente vai continuar no capítulo 3, porque a gente vai entrar nessa etapa 2, que é da autorresponsabilidade, tá bom? Então espero vocês aqui comigo amanhã novamente. A Beth, minha prima, um beijo, prima, obrigada por você estar aqui comigo, viu? Então amanhã a gente continua, espero vocês comigo aqui amanhã, tá bom? Pra gente entender aqui sobre a autorresponsabilidade. Dilza, minha linda, um beijo, Flor. Um beijo pra Sandrinha também, pro Hélio, pra todo mundo. Fiquem com Deus, obrigada. E qualquer dúvida já sabem, pode me chamar lá no direct, pode responder na caixinha de pergunta, pode colocar lá nos comentários, tá bom? E aí a gente vai conversando por lá. Para quem quer a ferramenta de ontem e ainda não mandou para mim, manda para mim lá no direct ou comenta lá na postagem que eu fiz ontem, no post, que eu vou te mandar a ferramenta pelo seu direct, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, obrigada pelo tempo de vocês, tá bom? Até amanhã, beijão!